Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo WHGR11. Para quem não sabe, esse fundo ele é primo do MXRF11 e eu vou explicar o porquê. Aqui na apresentação do WGR, ele fala que o fundo tem por objetivo auferir rendimentos e ganho de capital, bem como proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento nos seguintes ativos, os ativos alvos, os CRIs. Então a gente pode ver aqui o valor de mercado R$ 8,68, já o valor da sua cota patrimonial R$ 9,58, aproximadamente R$1 de desconto. Último rendimento 10 centavos, dividend yield sobre a cota mercado é de 1,15% e o valor patrimonial do fundo é de 296 milhões com 13 mil cotistas. Aqui a gente pode ver o início das atividades, Dezembro de 2021, fundo recente, bem novinho, com taxa de administração e gestão de 1% ao ano e taxa de performance 20% do que exceder o IPCA, mais a média do yield do IMAB 5. Galera, a diferença do MXRF11 para esse fundo até aqui é o tamanho. A gente sabe que o MXRF11 passou aí já de 1 bilhão de cotista, 1 milhão de cotista, e o valor patrimonial do fundo também do MXRF11, ele é bem maior que esse daqui, é quase 3 WHGR no MXRF11, Quase 3 não, quase 5. Tem a taxa de performance, que o MXRF11 não tem, porém, se não tem taxa de performance, as coisas são tudo diferentes. Por que as pessoas falam que um é primo do outro? Vamos prosseguir para a gente continuar entendendo. Comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de abril com 101,2% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, sendo 76% em CRIs, 15,1% em FIIs e ações listadas, 6,8% em ativos imobiliários e 3% em instrumento de caixa. Então aqui a gente já começa a perceber que tudo que tem dentro do WHGR11 tem também no MXRF11, porém em exposições um pouco diferentes. Fala aqui que a parcela investida em CRIs possui uma taxa de aquisição média de IPCA mais 8,74% e referente à parte do CDI equivale a CDI mais 4,20%. Aqui ele comenta que no dia 15 de maio serão pagos aos cotistas detentores da cota do fundo, em 30 de abril, rendimentos referentes ao mês de abril. Em questão 10 centavos por cota. Durante o mês de abril, o resultado do fundo, no regime competência, foi de 14 centavos, reflexo do IPCA de 1,31% em fevereiro, que contribuiu para o resultado do portfólio dos CRIs. Com isso, o fundo encerra o mês de abril com um resultado acumulado de 56 centavos aí, de reserva para distribuir, o que é muito bom, galera. Ele tem aí quase um semestre inteiro de distribuição. Em abril, o WHGR11 encerrou o mês com 13.636 cotistas. Já nas movimentações, fala aqui sobre o CRI Pinheiro de Sá, integralização em mercado primário de 1,5 milhões a uma taxa de IPCA mais 12,50%. Esta é a terceira integralização desse CRI, que financia um empreendimento residencial em Vitória, Espírito Santo. Fala também que é oportuno mencionar que as integralizações são realizadas conforme a evolução da obra e atualmente o empreendimento conta com avanço físico de 75,66% e entrega prevista para o último trimestre de 2025. Então o que é isso de integralizações? Conforme vai se desenvolvendo mais a obra vai ficando mais concluída, mais pronta, o fundo vai injetando mais dinheiro. Basicamente é isso. Comentários do gestor. Durante o mês foram movimentados cerca de 6,5 milhões em FIIs, sendo 2,5 milhões em compras e 4 milhões em vendas. Aqui ele fala que nesse momento eles aproveitaram para reduzir algumas posições em fundos de recebíveis, hedge funds e logísticas, onde eles entendem que o upside ficou mais limitado e com isso eles conseguiram aí realizar um ganho de capital. Já na alocação do portfólio em fundos imobiliários, se apresenta agora em 53,9% em FIIs de papel, 17,3%
em fundos de shopping, 8,1% em logística, 2,9% em escritório, 10,1% em hedge funds ou híbridos e 4,9% em FOFs. Aí ele tem 2,70% ainda em residencial, fazendo com que isso ajudasse o dividend yield da carteira. Fecha o mês aí em 13,64% ao ano. Resultado operacional, então aqui a gente pode ver, né? Abriu um resultado operacional de 4,426 milhões e uma distribuição de 3,91 milhões, né? Que equivaleu aqui a uma distribuição de 10 centavos por cota. A gente pode ver os dividendos, como ajuda bastante, né? 482 mil e um ganho de capital aí de 129 mil também, bem pouquinho, mas se a gente compara que desde o início ele já fez 1.260.000 em ganho de capital. Então a gente tem que analisar tudo isso, né? Se o fundo ele vem fazendo ganho de capital, se o fundo perde o tempo, né? O time de fazer esse giro de carteira. A composição do rendimento, a gente pode ver aqui, né? A maioria vem dos CRIs, aí tem receita imobiliária, receita de FIIs e ações, e a despesa desse fundo, um adendo também, que a despesa é bem baixa, apenas 1 centavo. Então a gente vê aqui o retorno do fundo, 14,74% ao ano, né? Dividend yield anualizado, equivalente a 1,15% ao mês. E aqui esse gráfico que eu achei meio sem pé e sem cabeça, porque não tem nada a ver com comparar cota ajustada ou cota patrimonial, cota mercado, enfim, com o IFIX. A gente tem que comparar bananas com bananas, maçãs com maçãs e limões com limões. A gente tem que comparar a cota ajustada, cota patrimonial, com o CDI líquido, com o IPCA, que seja o IMAB 5, enfim, não com o IFIX, né? Porque para a gente não interessa, a gente não investe em IFIX, né? Aqui é o fundo imobiliário, a gente está falando de fundos imobiliários, né? Se fosse um ETF que replicasse assim alguma coisa, algo do tipo, aí tudo bem, mas como é fundo imobiliário, eu acho que não tem muito sentido, né? Tinha que ter os índices de fundos imobiliários, IPCA e o CDI. Sensibilidade de mercado secundário, a gente pode ver aqui, né? A cota de mercado R$ 8,68. Tem um retorno aí de IPCA mais 12,49%, muito bom. E de CDI mais 8,09%. Então, dispensa comentários, né? A rentabilidade desse fundo, se você compra ele a R$ 8,68. E galera, basicamente, esse fundo ele faz igual o MXRF11. Tudo que tem dentro do MXRF11 tem dentro desse fundo, né? Ações, permutas, SPS, tem também ativos imobiliários, FIIs. Só que a única diferença é que esse fundo está com desconto, né? E a liquidez dele é bem baixa. Talvez a gente possa encontrar dificuldade na entrada ou saída desse fundo. Mas basicamente, se for comparar pau a pau mesmo, ele é redondinho, ele é bem igual ao MXRF11. Claro que o MXRF11 ele é mais diversificado, bem maior que esse fundo. Porém, esse fundo do tamanho do MXRF11, na minha opinião, galera, tá bom? Na minha opinião, esse fundo ia ser melhor. Análise da carteira, a gente pode ver aqui todos os CRIs, né? Tem algumas exposições maiores de 7%, 6,6% do CRI pela porcentagem do patrimônio líquido, mas é devido ao tamanho do fundo, né, galera? Como é um fundo bem pequeno, não tem como exigir muito, não tem como exigir uma diversificação de CRIs bem grande, né? Então, a gente até deixa passar devido ao seu tamanho, né? E as taxas também são bem boas aqui e tal, né? Inclusive taxa de aquisição. Aqui ele mostra que ele tem 2 fundos imobiliários, né? Majoritariamente, o MCRE11, da Mauá Capital, e o Canuc 11, que é o Kinea Unique, o High Yield CDI da Kinea. E aí tem outros bem diversificados aqui, né, que ele não especifica para a gente, que poderia especificar, né? Ações ele tem 2 de shopping, Iguatemi e a Allos. Tem algumas permutas aqui, né? Que, diga-se de passagem, são muito boas, né? Simode Pinheiro, Alameda Itu Jardins. Então a gente vê que são de alto nível, né? Tem uma pequena quantidade aí no seu caixa, né? E olha aí, galera. Pô, a mesma coisa do MXRF11. Se a gente pega para comparar,
é a mesma coisa. Análise da carteira, né? Alocação por indexador, a gente pode ver 72,9% IPCA, 24,2% CDI e 2,9% IGPM. Igualzinho à exposição do MXRF11. Alocação por segmento. Ele tem residencial, escritório, logístico, shopping, energia, varejo e outros. Na minha opinião, por segmento, aqui é até mais tranquilo do que o MXRF11. Que é a exposição por segmento, né? Ele tem bastante recebíveis e tal, que são aqueles fundos de papel que dão uma rentabilidade aí para o fundo, ajuda bastante, né? Alocação dos fundos pelo IFIX, a gente pode ver aqui a carteira do IFIX e tal. Descrição dos ativos, então a gente pode ver aqui que tem bastante garantia, né? O que é muito bom. Isso. CRIASAI, CRI Brookfield. Olha só, galera, os prédios, incorporadora, né, varejo, CRI Arena MRV, que é aquele estágio do Atlético Mineiro, né? Mas essa parte aqui eu vou pular, galera, para não se estender muito. Mas já peço para vocês, se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E basicamente é isso, galera. O fundo segue redondinho, um fundo pequeno, fazendo um excelente trabalho. Apesar do tamanho, pelo tamanho dele, ele é bem diversificado, né? A gente vê aí que tem ações, diversos ativos aí. E é um primo, sim, do MXRF11. Tudo que tem dentro de um, tem dentro do outro, né? Em questão de segmento, exposição, por indexador e tal. Eu gosto bastante desse fundo, tá? Confesso que eu estou estudando e observando ele bem de perto, analisando mês a mês. E vamos ver aí, quem sabe, se ele entra na minha carteira previdenciária. Agora eu deixo uma pergunta. Você que sabe agora do WHGR11, vai continuar investindo em MXRF11? Na sua opinião, qual que é melhor? Lembrando, galera, tamanho não é qualidade, né? A gente vê aí IRDM, que é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa, né? Entre outros. O DEVA também, que é um fundo, na verdade, gigantesco, enfim. Eu sou o Felipe Invest e fui!